Nos primeiros dias do mês de janeiro de 2021, o Brasil e o mundo tomou conhecimento da trágica situação que se abateu sobre a população do estado do Amazonas, vítimas da Covid-19. Não apenas pelo aumento do número de contaminados e vítimas fatais provocadas pela doença, mas pela irresponsabilidade dos governos federal e estadual, que por má gestão da pandemia deixaram faltar oxigênio na rede de saúde daquele estado, levando à morte de centenas de pessoas, não pela Covid-19 em si, mas por asfixia, pela falta de oxigênio. A crise provocada pela falta de oxigênio hospitalar em Manaus chegou ao ponto crítico entre os dias 14 e 15 de janeiro de 2021. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSL, aliado de Bolsonaro, eleito na esteira do antipetismo, do lavajatismo e da antipolítica do bolsonarista em 2018, além de não ter adquirido o oxigênio com antecedência, se negou a decretar o distanciamento social rígido, o chamado lockdown. E só depois, no dia 25 de dezembro, portanto, após a movimentação do comércio para as festas natalinas e das aglomerações decorrentes, foi que o governo decretou, em 26 de dezembro, o fechamento de algumas atividades do comércio, como bares, restaurantes, casamentos, casas de shows e espaços públicos. As restrições deveriam permanecer entre os dias 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021. Entretanto, por pressão de empresários e da extrema-direita bolsonarista, o governador, em 28 de dezembro de 2020, revogou o decreto, fato que foi comemorado por políticos bolsonaristas, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a também deputada federal de extrema-direita, Bia Kicis, a qual se manifestou através de sua conta no Twitter, afirmando que a pressão do povo funcionou em Manaus. O governador do Amazonas voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Vocês fizeram valer seu poder. A falta de oxigênio hospitalar em Manaus já era prevista desde 23 de novembro de 2020. É o que revela a matéria jornalística da revista Exame, na qual a Secretaria de Saúde do Amazonas sabia que a quantidade de oxigênio hospitalar disponível seria insuficiente para atender a demanda do crescente número de pessoas contagiadas. Essa informação consta do projeto básico elaborado pela própria Secretaria de Saúde do Estado para a compra extra do insumo ainda em 2020. Mesmo sabendo do aumento da demanda, constatada em dezembro, provocada pelas aglomerações durante o período eleitoral e das festas natalinas, o governo do Estado não comprou o produto em quantidade suficiente para atender às necessidades dos pacientes. Para termos ideia do aumento da demanda, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que pode ser conferido no site da entidade, em dezembro, a Covid matou 460 pessoas no estado. Em janeiro, o número de mortes chegou a 3.556. O aumento descontrolado dos casos levou ao surgimento de uma nova variante do vírus, segundo estudo realizado por cientistas de 10 instituições que desenvolvem pesquisas sobre a Covid e publicado no site virological.com.br. Essa variante é mais contagiosa que a anterior. A falta de oxigênio na rede de saúde do Amazonas, a partir do dia 14 de janeiro, levou parte da população, notadamente com melhores condições financeiras, a tentar comprar de empresas particulares o oxigênio hospitalar para socorrer seus parentes. Claro, a falta do produto era geral e nem todos conseguiram comprar o insumo hospitalar. O aumento exponencial dos casos de Covid e a falta de oxigênio, de acordo com informações do site da Agência Brasil, levou à transferência no mês de janeiro de 424 pacientes do Amazonas para outros estados, aumentando o risco de propagação da nova cepa do vírus que se desenvolveu em Manaus. De acordo com informações da AGU, Advocacia Geral da União, que através de ofício encaminhado ao STF, por solicitação do ministro Ricardo Lewandowski, o Ministério da Saúde, ainda na última semana de dezembro, tomou conhecimento do aumento de número de casos da Covid em Manaus e da iminência do colapso sanitário durante o mês de janeiro daquele ano, naquele estado. A constatação, segundo a AGU, se deu pelo acompanhamento da situação sanitária por parte do Ministério da Saúde, relativa à cidade de Manaus, dando conta do aumento significativo do número de hospitalizações no final do mês de dezembro. No entanto, o ministro Pazuello alega que não tomou conhecimento através do ministério no qual ele era o responsável.
mas que só teria tomado conhecimento no dia 8 de janeiro, através, vejam, de um e-mail da empresa fabricante do oxigênio, a White Martins. A questão que se coloca é se o Ministério da Saúde tinha conhecimento do problema desde fins de dezembro, por que o ministro Pazuello não foi informado? Ou será que foi informado e não tomou providências? Essas indagações, por certo, serão ou deverão ser respondidas por Pazuello na CPI. Entre os dias 11 e 13 de janeiro é que o ex-ministro Pazuello visitou Manaus e, ao invés de providenciar oxigênio em quantidade suficiente para resolver o problema, o ministro foi fazer propaganda do que Bolsonaro e seus seguidores chamam de kit Covid, o conhecido kit cloroquina. Na ocasião, o então ministro Eduardo Pazuello recomendou o tratamento precoce para diminuir os efeitos do coronavírus no estado. A CPI deverá investigar se a atitude de Pazuello foi uma ação deliberada sua, neste caso, ou se recebeu ordens de Bolsonaro. Seguindo a política negacionista de Bolsonaro de indicação de medicamentos sem comprovação científica, Pazuello, em entrevista coletiva por ocasião de sua passagem por Manaus, seguindo a cartilha de Bolsonaro, afirmou que não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda. Os diretores dos hospitais devem cobrar na ponta da linha das unidades básicas de saúde como o médico está se portando. O tal tratamento precoce com o kit cloroquina consiste no uso de medicamentos ainda no estágio inicial da Covid, como cloroquina, ivermectina, ozônio por via retal, dentre outros. Contudo, a Organização Mundial de Saúde, assim como o Conselho Nacional de Saúde, não reconhece a eficácia científica, muito menos recomenda o uso do chamado kit Covid, do qual Bolsonaro é o principal garoto propaganda. Reportagem da revista Piauí, de 22 de março de 2021, afirma que entre o mês de março de 2020 a janeiro de 2021, Bolsonaro enviou para Manaus 511 mil comprimidos de cloroquina e apenas 162 mil testes rápidos para detectar a Covid-19. O Ministério Público Federal do Amazonas, ainda em março de 2021, abriu um inquérito para investigar se houve pressão por parte do governo federal para que fosse dada prioridade ao chamado tratamento precoce. Segundo o Ministério Público, cabe apurar se mesmo diante da perspectiva da falta de oxigênio, houve a opção de agentes públicos por recomendar tratamento de eficácia questionada em vez de evitar esforços com a urgência necessária para abastecer as unidades hospitalares com o insumos. Pelos mesmos motivos, ou seja, a negligência com relação ao envio de oxigênio para o sistema de saúde de Manaus e por recomendar o tratamento precoce sem comprovação científica contra a Covid, a Polícia Federal, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República, abriu um inquérito para investigar a conduta do então ministro Eduardo Pazuello durante a crise da saúde pública provocada por falta de oxigênio hospitalar em Manaus. Em síntese, a negligência e a irresponsabilidade do governo federal, que desde sempre nega a gravidade da Covid-19, que até o dia 20 de abril de 2021 já havia matado mais de 376 mil brasileiros e brasileiras, levou um grupo de 33 senadores a pedirem, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação da CPI da Covid-19. De acordo com o requerimento, o governo federal, por suas ações e omissões, tem violado sistematicamente os direitos fundamentais básicos de toda a população brasileira à vida e à saúde. Ainda de acordo com a justificativa dos parlamentares signatários da CPI, o Brasil tem dado péssimo exemplo quanto ao controle da pandemia e, de fato, os números de contaminados e vítimas fatais da doença demonstram que o negacionismo irresponsável e o desprezo pela vida do povo brasileiro, promovidos por Bolsonaro e os seus, transformou o Brasil em uma câmara de gás a céu aberto, como afirmaram em um manifesto um grupo de religiosos, artistas e intelectuais brasileiros. A CPI da Covid-19 foi proposta no mês de janeiro e tem sua abertura marcada para o dia 27 de abril de 2021, que investigará a conduta do governo federal durante a pandemia, bem como o uso de recursos da União repassados aos estados e aos municípios para combater a doença. Dos 11 senadores membros titulares da CPI, 2 são do campo da esquerda e de oposição ao governo. Trata-se de Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, proponente da CPI, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco. 5 se dizem independentes, como Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará,
Otto Alencar, do PSB da Bahia, e Omar Aziz, do PSB do Amazonas. Contudo, é pública a posição do senador Renan Calheiros, de oposição a Bolsonaro. Renan, que deverá ser o relator da CPI. Enquanto relator, Calheiros terá por função elaborar o cronograma dos trabalhos, apontando as linhas de investigações e os procedimentos administrativos a serem seguidos. Bolsonaro conta com 4 membros da CPI. Os senadores Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Marcos Rogério, do DEM de Roraima e Jorginho Melo, do PSL de Santa Catarina. Como se pode ver, o governo Bolsonaro é minoria dentre os 11 senadores titulares da CPI. E isto muito em função de sua estratégia de antipolítica, aqui compreendida como a negação da dimensão básica do sistema democrático, que se revela pelo bolsonarismo como uma ideologia, um ideário histórico, social e político que oculta a realidade. No caso da pandemia, ao menos tentou até agora ocultar a catástrofe da crise sociossanitária e econômica que passa o Brasil e os brasileiros. Durante o decorrer da CPI, este canal irá transmitir todas as sessões, então acompanhem conosco e participem através do chat.